Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom, olá para todos. Hoje nós vamos tratar de um tópico relacionado a doenças microbianas do sistema nervoso, promovido pelo Telesaúde Goiás. Meu nome é Fernando e eu sou docente da Universidade Federal do Sul da Bahia na área de microbiologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Não vamos falar assim, tentar passar para vocês todos os detalhes, porque é um assunto extremamente vasto, é um assunto extremamente grande. Mas, na medida do possível, nós vamos transmitir uma parte e espero que todos gostem, né? E tenham uma visão inicial e uma introdutória sobre esta área da microbiologia. Bom, falando sobre, como nós falamos aqui anteriormente, sistema nervoso, então nós temos aqui as duas figuras mostrando o nosso sistema nervoso. Então, composto pelo cérebro, né, que é o chamado e medula espinhal, que seria o sistema nervoso central, e você tem o sistema nervoso periférico. Tá? Então, aqui com duas imagens, né, detalhando como é o nosso sistema nervoso, que é dividido em duas partes, conforme foi dito, nervoso central e nervoso periférico. Então, o sistema nervoso, que eu já falei, divide em duas situações, né, duas estruturas, digamos assim. Então, é o sistema nervoso central, que consiste do cérebro mais a medula, e o periférico, todos os nervos que se ramificam do cérebro e da medula. Então, o cérebro e a medula são as estruturas principais, justamente o próprio nome diz, né? Sistema nervoso central. E você tem o periférico, que são os nervos que se ramificam através do que sai do cérebro e sai da medula espinhal para o restante do nosso corpo. O cérebro e a medula, então, eles são revestidos e protegidos por três membranas. É claro que tem outros revestimentos, né, acima, que são os ossos do crânio, a pele, né, que dá uma proteção também, os ossos, ou seja, uma proteção mais física, mais dura. E você tem outras proteções também no cérebro. Então, o cérebro ele é revestido e protegido por três membranas, que são as chamadas meninges. Daí o nome de outra aula que a gente passou, meningite, que é uma inflamação da meninge, né? E que a gente também vai abordar aqui. Então, nós temos que estruturas? Então, as membranas. Então, a dura mater, que é a mais externa, a aracnoide, que é uma membrana intermediária, e a pia mater, que é a mais interna. Entre essa estrutura, essa membrana aracnoide e a pia mater, você tem um espaço. E nesse espaço tem um líquido que fica ali, que é chamado líquido cérebro-espinhal ou céfalo raquidiano. Tá? Então ele fica nesse espaço.
é entre 100 a 160 ml numa pessoa adulta, a quantidade desse líquido localizado nessa região. Ali você tem uma baixa concentração de anticorpos circulantes, proporcionando, então, um sítio de infecção. Quando a gente for avançar aqui nos slides, a gente vai fazer com que haja um melhor entendimento, porque parece que há um contrassenso da gente virar e falar, ué, mas se você tem baixa concentração de anticorpos circulantes e proporciona com isso sítios de infecção, por que que os sítios de infecção não são tão comuns nessa região, né? Então, há uma explicação para isso. E qual é a explicação? É a chamada barreira hematoencefálica, ou BHE. Tem uma historinha, né, na medicina a respeito da descoberta, né, do motivo, né, da existência de alguma barreira. Como se deu isso? Lá no final do século XIX, então, em 1890, 1880, 90, num experimento, eles aplicaram uma injeção com corantes no corpo de animais, via sistema arterial, via sistema venoso. E eles repararam que os órgãos internos do corpo do animal, né, eram coloridos. Haviam, né, pigmentos ali da cor que foi injetada. Mas o cérebro não ficava com nenhum pigmento. Ou seja, percebeu-se ali que havia um sistema de uma barreira que impedia a passagem, nesse caso do experimento, dessa tinta, desse corante, para chegar até o cérebro. Anos depois, que um outro pesquisador, que inclusive era orientado no mesmo laboratório do que fez o primeiro teste, ele já trabalhou num outro sistema. Ele foi injetar um corante num líquido cérebro-espinhal, ou seja, na região cérebro-espinhal. E aí o cérebro foi corado. Então, a partir dessas relações, eles perceberam que havia um sistema de barreira, tá? Que separava, entre aspas, as estruturas do sistema nervoso dos demais órgãos e tecidos do nosso corpo, do corpo do animal e, por consequência, provavelmente do corpo humano. A partir daí, claro, que experimentações se seguiram ao longo dos anos, e a partir dos anos 60, 1960, se nomeou 3 sistemas diferentes, né? Uma barreira hematoencefálica, que é o encéfalo e mais os vasos, uma barreira sangue líquido encéfalo-raquidiano, ou seja, que media essa passagem entre o sangue e o líquido encéfalo-raquidiano, e outro entre o sangue e a membrana aracnoide. Então, vocês podem perceber aí que isso foi uma questão anatômica da existência dessas barreiras. Por consequência, consegue-se aí visualizar, porque lembrando que esse experimento foi feito no final do século XIX. E justamente no final do século XIX é que Pasteur também iniciou seus trabalhos na microbiologia, né? Então, a microbiologia iniciou-se, né, como o pai da microbiologia, o Louis Pasteur, no final do século XIX. Mas no final do século XIX, muito se conhecia sobre a anatomia do corpo. E mais experimentos foram feitos e foram realizados. Então, nesse sentido, hoje já começa-se a entender o porquê que muitos patógenos que estão circulantes
no nosso corpo, em processos infecciosos, não chegam até o sistema nervoso. Em compensação, alguns outros patógenos conseguem vencer essas barreiras e atingir o sistema nervoso. Então, mas essas barreiras são uma defesa física, né, uma das defesas físicas principais para a preservação do nosso sistema. Capilares, né, nessa estrutura da barreira mesmo hematocefálica, eles permitem a passagem de lipossolúveis e certos açúcares, né? Que é claro que você, num processo de inflamação, você altera a estrutura desses capilares e aí permite maior passagem desses patógenos, ou seja, transitando e atingindo o sistema nervoso. Ao mesmo tempo, foram desenvolvidos certos antibióticos, tá? Que trabalham justamente para passar essa barreira desses capilares e chegar até o sistema nervoso para tratar processos infecciosos nesses locais. Então, há certos antibióticos que agem para tratamento de doenças do sistema nervoso, não são antibióticos comumente utilizados para o próprio corpo, porque eles têm que ter mecanismos especiais para poder vencer essas barreiras que foram descobertas. A hematoencefálica, a líquido encefaloarquidiano e a sangue aracnoide, ou seja, todos esses sistemas físicos de bloqueio que servem como proteção e que também, eventualmente, segurariam o antibiótico. Então, os mecanismos usados pelos antibióticos hoje já conseguem vencer essas barreiras e chegar até locais onde antes não era possível chegar. Então, aqui a gente tem o exemplo das meninges. Então, nós temos ali um corte do crânio. Então, você pode ver ali na parte mais externa, no destaque, né? O osso do crânio, que já é uma proteção física grande. Depois você tem a dura mater, logo abaixo, a aracnoide e mais abaixo a pia máctea, que é uma membraninha, o cérebro na parte final. E você tem os vasos sanguíneos que chegam ali fazendo a irrigação e as meninges que estão localizadas aí e esse espaço entre ali a aracnoide e a pia máter é onde fica o líquido cefalorraquidiano, ok? Então aí você tem a estrutura, né, das camadas aí das meninges no cérebro, em destaque também com os ossos do crânio. Aí, dito isso, nós temos as inflamações, as ites, né, que nós chamamos. Inflamação das meninges, meningite. Inflamação do cérebro, encefalite. Inflamação de ambos, meningoencefalite. Então, são esses três nomes, cada um relacionado a uma estrutura diferente. No caso da meningite das meninges, do cérebro, encefalite, e quando são os dois simultâneos que têm um processo infeccioso, a meningoencefalite. Doenças bacterianas que envolvem esse sistema nervoso. Infecções do líquido cefalorraquidiano. Lógico que vai trazer consequências graves. Normalmente, levava, né, a morte antes da era dos antibióticos. Hoje, como foi falado, você tem antibióticos específicos com altíssima eficiência para combater esses processos causados por bactérias. Então, a meningite bacteriana, que é causada por 3 espécies principais bacterianas aí. Então, são 3 espécies principais, mas a maioria dos casos de meningites você tem aí 4 grupos. Hemófilos, influenza, Neisseria meningitidis
Streptococcus pneumoniae e Listeria monocytogenes. Tá? Dessas 4, existem 3 principais, né? Hemófilos, Neisseria e Streptococcus, que são os principais causadores aí da meningite bacteriana. Mas esses 4 podem causar a meningite. Hemófilos. O nome da espécie, ele foi batizado aí equivocadamente, houve um erro, né, na época do nome, do batismo, porque acreditava-se que esse micro-organismo era o agente causador do influenza, a gripe, né, a influenza. Ele estava presente em muitos casos, mas provavelmente era oportunista. Então, porque o vírus da influenza é que causa a influenza, né? Mas, como eles começaram, que como o vírus era antigamente, você não conseguia detectar, porque não tem meios de cultura para você cultivar um vírus. Você tem para fungo, você tem para bactéria. Para vírus, você tem outros diagnósticos que foram melhor desenvolvidos recentemente. A saber da existência do vírus é uma coisa mais antiga, mas você trazer o diagnóstico disso para a área humana já era mais difícil. Então, eles, quando pegavam uma pessoa que estava doente durante as pandemias virais antigas, eles pegavam vários pacientes, faziam isolamento de culturas, faziam culturas e, claro, encontravam bactéria. Tá? Encontravam bactéria. E deram o nome para essa bactéria hemófilos influenzae, porque eles achavam que era ela que causava a influenza, a gripe. Mas, na verdade, depois comprovou-se que era causado por um vírus. Mas o nome acabou se perpetuando e ficou desse jeito. Tá? O gênero hemófilos é porque ela tem uma associação com o sangue para o crescimento dela. Hemo, né, do hemófilis aí, hemofilos, né, hemófilos, esse hemo, H-A-E-M-O, hemo, é referente a sangue, hematologia, né, que a gente tem aí. E o filos é a afinidade. Então, ele tem uma bactéria que tem afinidade com sangue. Ela causa outras doenças, pneumonia, otite, epiglotite. Ela é uma bactéria que tem uma cápsula de carboidratos e essa cápsula contém, tá, vários desses carboidratos que estão presentes na cápsula têm uma função importante para a patogenicidade. Eu não vou dizer com 100% de certeza do caso do hemófilos, mas existem bactérias que têm uma semelhança, ou seja, o fator de patogenicidade está contido na cápsula. Então, quando você faz um ensaio no laboratório e retira a cápsula dessa bactéria, mantendo a integridade da célula, ela viva, só que sem a cápsula, essa bactéria perde, né? Ela perde a capacidade de patogenia. Ela deixa de ser patogênica. Eu não posso afirmar 100% da questão da hemófilos, mas há uma possibilidade, sim, dessa situação. Eu não li aprofundadamente, né, a respeito, mas como o fator de patogenicidade está na cápsula, se você retira a cápsula, ela perde a patogenia. O hemófilos ocorre principalmente, né, as doenças causadas por hemófilos antes dos 4 anos de idade. Por que ocorre antes dos 4 anos? Porque você tem um processo ali de transição entre aqueles anticorpos que a mãe passou para a criança e estão se desenvolvendo. Então, esses anticorpos, a partir dessa idade, né, antes dos 4 anos, eles perdem um pouco mais a eficiência, porque a criança começa a adquirir os seus próprios anticorpos.
Então, ela está num estágio de formação. Então, esses primeiros anos, antes dos 4 anos de idade, é um período de transição, com um decréscimo dos anticorpos produzidos pela mãe e passados para o filho, durante o período da gravidez, e inicia-se um processo de produção dos anticorpos pela própria criança. Então, esse estágio até os 4 anos é uma fase de transição. E nessa fase de transição pode haver uma propensão, ou seja, um enfraquecimento, digamos assim, do sistema imunológico por conta dessa etapa. Então, por isso que também é muito importante se estimular o sistema imunológico através das vacinas, né, para determinadas doenças. Então, é um estímulo externo em que você começa a estimular a criança a produzir os seus próprios anticorpos. A taxa de mortalidade do hemófilos gira em torno de 6%. Ah, é pouco? Ela é baixa, mas qualquer taxa de mortalidade que seja é considerado um problema, né? Aqui vocês veem uma fotomicrografia mostrando aproximadamente, calcula-se pela foto umas 2.000 vezes, você vê esses traços mais escuros, coloridos, né, em forma de bastão, é a bactéria, Haemophilus. E essa aura no entorno aí que vocês veem mais uma pequena névoa, né, delimitada, né, é a cápsula. E é aí que você tem os principais fatores de virulência da bactéria, nesta cápsula. A Neisseria meningitidis é pela meningite meningocócica, é uma bactéria gram-negativa, então, dentro do processo da coloração de gram, né, com cápsula também, e também essa cápsula é importante para a virulência, tá? Para se causar a doença. É uma cápsula composta de inúmeros polissacarídeos. Frequentemente ela está associada e está presente a Neisseria na mucosa nasal e na garganta. É interessante ressaltar que 40% da população é reservatório da infecção dessa bactéria, por ela estar presente na mucosa nasal e na garganta. Nestas regiões, a bactéria pode estar presente, mas ela não causa nada. Nessas pessoas que são portadoras, ela é parte da microbiota natural daquela pessoa. Tá? Essa bactéria possui uma capacidade de uma produção também de uma endotoxina. E essa endotoxina pode causar morte num prazo muito curto, se ela for liberada em grande quantidade. Marcada a Neisseria por erupções cutâneas, iniciação de infecção com infecção na garganta, segue para a bacteremia e em seguida a meningite, porque ela consegue aí superar as barreiras e atingir as meninges. Ocorre normalmente em crianças com menos de 2 anos, há, claro, casos em adultos. Em recuperando, em crianças mais jovens, menos de 2 anos, pode gerar danos residuais, por exemplo, afetar algumas estruturas do sistema dos nossos órgãos, como a surdez, gerando a surdez, né? Reduzindo a capacidade auditiva. Com tratamento, a taxa de mortalidade fica entre 9 e 12, que ainda é perigosa, né? É alta. Agora, sem nenhum tratamento, a taxa de mortalidade aí dispara, chegando até a 80%. Aqui nós temos as erupções no caso da meningite. Do lado, vocês podem observar a bactéria e vocês notam as células bacterianas em coloração mais escura e uma aura, né? No caso desta fotomicrografia, vocês veem uma aura rosa, né? Rosácea aí no entorno, que é a cápsula. Se vocês compararem com o Haemophilus nos slides anteriores, o Haemophilus tem um quantitativo de cápsula maior comparado com o corpo da célula. Já aqui, você tem a comparação entre o corpo da célula
E a cápsula, a proporção gera que tem muito mais tamanho de célula comparado com o quantitativo de cápsula, que é o inverso no hemófilos. Existe um teste simples, porque, por exemplo, você tem essas manchas na pele, nos braços e tudo mais. Tem um teste que eles fazem muito simples, que é um pré-diagnóstico, que é o teste de Tumbler, que é do copo. É você pegar o copo e fazer um hash, ou um arrasto, né? Na superfície do braço. Então, se você arrastar o copo na superfície do braço e as manchas permanecerem, é um sugestivo para meningite. Se você fizer esse arrasto e na hora que você apertar o copo, essas manchas sumirem, é porque pode haver outras causas. É claro que esse sugestivo para meningite não significa que está com meningite, mas significa que aquelas lesões têm possibilidade de estarem vinculados ao processo de meningite. Então, a gente usa o teste de hash mais para eliminação. Ou seja, você faz o arrasto e as manchas sumiram enquanto você arrasta, pronto, é descartado para meningite. Agora, se ele se mantém, né, as marcações das manchas, há uma sugestão. Pode ser. Aí você vai associar aos sintomas que a pessoa está sentindo e a outros exames, como essas punções que são feitas aqui. Esse é um exemplo de punções de posição de coleta do líquido cefalorraquidiano. Então, você tem essa em decúbito lateral, sentado, a punção já direto no cérebro e a punção suboccipital aqui atrás, no osso, bem aqui na base do crânio. Então, são algumas formas de você fazer a punção e, através disso, levar para o laboratório e fazer os testes diagnósticos para confirmação da meningite. Então, a gente tem um teste sugestivo, associado também a sintomatologias que a pessoa possa estar sentindo, e depois vai para o teste de coleta do líquido cefalorraquidiano, onde você vai ter a certeza de fato da presença da doença. A Neisseria meningitidis, um dos fatores aí que contribui é o ar seco. Por quê? No ar seco, você tem uma diminuição de resistência das membranas das mucosas nasais. Então, as bactérias têm maior facilidade, elas permanecem, lembra que eu comentei que o sistema nasofaríngeo é um local de depósito. Mas a partir do momento que esse sistema falha, você permite que as bactérias invadam as estruturas mais adiante do nosso corpo. E quando o clima está muito seco, então você não tem mucosa, os líquidos que ficam aqui para proteger, né, toda essa área da invasão de micro-organismos, mesmo que estão presentes aqui, ele cessa. E com isso tem uma maior facilidade deles penetrarem. Então, por isso, ambiente está com a umidade relativa do ar está extremamente baixa, o clima está extremamente seco, procure permanecer em locais com menor aglomeração de pessoas possível, né? Porque ali você corre o risco de que outros patógenos possam estar circulando ali. E em casa, se você tiver inalador, você pode fazer a inalação, principalmente em crianças, por conta da baixa resistência, nos adultos também, para evitar, inclusive, outras doenças, ou manter o ambiente úmido, com toalha úmida no ambiente, numa bacia, né, para que não fique só água, mas fique toalha, coloque toalhas úmidas, pano de chão úmido, para que haja um pouquinho mais de umidade no ambiente, e essa umidade, automaticamente, além de te dar um conforto climático, ele também essa umidade ser inalada, ela vai entrar nas vias respiratórias e vai manter um equilíbrio de umidade,
permitindo com que as barreiras físicas do nosso corpo sejam restabelecidas. E isso é muito importante. O Streptococcus pneumoniae, outra bactéria também causadora da meningite. Meningite pneumocócica, porque é Streptococcus pneumoniae, que também causa o quê? A pneumonia. É uma bactéria também habitante da região nasofaríngea. Então, por isso, os cuidados, né, para que a gente sempre se mantenha em ambientes com uma umidade relativa adequada para o nosso corpo. Lembrando que a umidade relativa adequada gira em torno de 60% ou um pouco acima disso. Então, quando a gente vê nos jornais aí, na televisão, umidades de 30%, de 20%, 10%, são locais em que você tem que redobrar os cuidados com a saúde, porque os nossos sistemas físicos de defesa, barreiras físicas, podem começar a falhar e isso permitir com que doenças oportunistas se aproveitem. Principalmente micro-organismos que já são ocupantes dessa área nasofaríngea, né? Ocupantes tradicionais que estão presentes, que podem usar este momento em que há uma diminuição das barreiras e aí iniciar os seus processos infecciosos. Para Streptococcus pneumoniae, pela ótica americana, pelos dados nos Estados Unidos, 70% da população são portadores sadios, ou seja, eles têm a bactéria em seus corpos, ocupantes da microbiota nasofaríngea normal, tá? E não desenvolve a doença. Por quê? Porque a doença, o micro-organismo permanece ali, mas ele não provoca porque ele não encontra oportunidades para poder se desenvolver. É uma bactéria gram-positiva, também encapsulada, ou seja, com a cápsula no seu entorno. Crianças de 1 mês a 4 anos, a faixa. Idosos, tanto um grupo como o outro, com taxas de mortalidade de 30% a 80%. 30% a 80% respectivamente, ou seja, mortalidade de 30%, em média de crianças de 1 mês a 4 anos, e idosos pode chegar até a 80%. Muitos sorotipos, subespécies, né? Vamos colocar de uma maneira mais comum, né? Streptococcus pneumoniae, sorotipo tal, sorotipo tal, sorotipo tal. Então, todas são Streptococcus pneumoniae, só que cada uma delas tem um subtipo, né? Um sorotipo que a gente diz, e cada sorotipo tem características específicas. Até o momento já foram catalogados 90 sorotipos. Então, por isso, é um grande problema e um grande desafio para o desenvolvimento de uma vacina que seja eficaz para Streptococcus pneumoniae. Porque você tem 90 sorotipos. Então, você tem que criar uma vacina em que consiga abranger características diferenciais de cada grupo desse numa mesma vacina. Então, isso é um desafio. Você consegue fechar um determinado grupo com uma vacina, mas você não consegue ainda fechar o global dos 90 sorotipos. Isso os descobertos até agora, mas pode ser que tenham mais alguns que não foram descobertos, que ocorrem pequenas variações genéticas, pequenas mutações e surgem novas variantes aí. Então, esse é um grande problema para uma vacina. Elas são muito invasivas, né? Então, provocando bacteremia, meningite, que é um grupo de invasivas, dentro desses streptococcus, e tem um outro grupo que são chamadas as não invasivas, que ficam ali causando otite, pneumonia, sinusite. Então essas não têm a capacidade tão grande de invadir órgãos e tecidos. E tem outros grupos, outros sorotipos, que têm a capacidade, que são invasivas, que aí vão desenvolver bacteremias diferentes e meningite, provocando septicemia, por exemplo. Além dos problemas relacionados a linhagens resistentes a antibióticos, ou seja, dentro desses muitos sorotipos, é complicado, porque você tem que fazer o diagnóstico do gênero, Streptococcus, da espécie, Pneumoniae, e qual o sorotipo. Por quê? Porque
há uma variação entre os sorotipos relacionados às resistências a antibiótico. Então, é um desafio muito grande médico quando se trata dessa bactéria relacionado a doenças, não só pneumonia, por respiratório, mas também relacionado ao sistema nervoso, no caso, a meningite. Então, aqui, Streptococcus. E por que Streptococcus? Coccus, já dá para entender, porque são cocos, são de um formato arredondado. E Strepto, porque elas têm uma sequência, elas se ligam uma nas outras, formando como se fosse um colar de contas, de pérolas. Vamos imaginar dessa forma. Ou seja, uma sequência de pequenas bolinhas, pequenos cocos. Então, o nome Streptococcus é por conta dessa estrutura parecendo um colar de contas. Se fosse um Staphylococcus, aí seriam cocos também, mas só que a estrutura que forma é semelhante a um cacho de uvas. E assim por diante, até falando um pouco de anatomia aí, de morfologia bacteriana. Se for Diplococos, são dois cocos, um grudadinho no outro. Tá? Agora, se for Streptococcus, aí um colar de contas, conforme está marcado aqui na figura. E ali no cantinho, à esquerda, à direita, perdão, bem na extrema direita, nós temos uma fotomicrografia mostrando. Ah, mas eu estou vendo ali que está tudo separado. Isso é em decorrência do processo de preparo da lâmina. Porque quando você faz o esfregaço, você esfrega a cultura, essa estrutura desse colarzinho de conta se desfaz. Então, vocês percebem ali na fotomicrografia que existem alguns pontinhos em que você vê 4, 5 cocos enfileirados. E a maioria está em 2, está em 1, porque eles foram separados durante o processo de preparo da lâmina. Tá? Mas a estrutura bonitinha, arrumadinha, são essas fileiras de cocos aí formando um colar, conforme essa figura na parte superior esquerda, tá? Listéria é outra bactéria também que está vinculada aí à meningite. É um bacilo, ou seja, não é mais cocos. Cocos é formato arredondado. Bacilos parece um bastão. Então é um bacilo gram-positivo, através do processo de coloração de gram. Ele é distribuído no solo, na água. Problema nas boas práticas de alimentos, por exemplo, causando listeriose. Listeria monocytogenes, se a gente procurar na literatura, nós vamos ver muitos casos de listeriose envolvidas por contaminação alimentar, principalmente nos Estados Unidos, por conta dos produtos industrializados, e você tem ali uma falha no sistema de produção. Lá eles têm, não é que lá nos Estados Unidos tem mais listeriose que aqui no Brasil, é que o diagnóstico lá é feito de uma maneira mais rápida e a sintomatologia, então, já é mais conhecida. Aqui no Brasil, nós temos também casos, mas eles não são muito reportados oficialmente. Então, essa é a grande diferença, né? Então, ocorre sob duas formas. Em adultos, ela é mais branda, a presença da listéria, excetuando-se nos casos em que via septicemia, ou seja, uma infecção generalizada, ela invade o sistema nervoso central. Aí ela causa meningite, né, que é o foco dessas doenças microbianas do sistema nervoso. Em fetos e recém-nascidos, em fetos principalmente, estão infectados via placenta. Passa da mãe para o feto. Provocando o quê? Aborto ou o bebê natimorto. Então, vamos ver o que seria o bebê natimorto, né? O que é o bebê natimorto? Pelo Ministério da Saúde, aqui tem sempre uma divergênciazinha. Eu localizei isso e achei até interessante compartilhar. Pelo Ministério da Saúde, natimorto seria a morte do feto após 20 semanas de gravidez.
pelo Tribunal Superior do Trabalho, em ações trabalhistas, eles consideram o bebê natimorto até após, perdão, eu pus ali, né? Então é 23ª semana. Então, de 23ª semana é bebê natimorto. Já pelo Ministério da Saúde, é a morte do feto após 20 semanas. Pode ser na 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e assim por diante. Ou seja, é esse tipo de interpretação do Ministério. Mas o Tribunal Superior do Trabalho é na 23ª semana. Vai entender, né? Recém-nascidos são afetados também, gerando danos significativos no cérebro ou causando a morte. Então, a listéria, ela é perigosa na medida em que ela invade os órgãos e tecidos, causando a sepse ou a septicemia, né? E a partir daí ela pode chegar ao sistema nervoso e provocar aí a meningite. Então é por isso que ela está incluída aqui nesse rol de bactérias causadoras da meningite. A base dela são infecções na parte de alimentos contaminados, que é a listeriose, tá? Que é uma doença transmitida por alimentos, né? Alimentos contaminados. Mas se ela penetrar ou a pessoa tiver infectada, no caso a mãe, via placenta ou via feto, aí pode gerar problema para o feto. E no caso de adulto, a listeriose é um tratamento, diarreias e tudo mais. Mas se evoluir para até septicemia, ela pode chegar ao sistema nervoso e a partir daí provocar meningite. Aqui a gente tem a listéria, como é que ela é a sua estrutura, embaixo uma fotomicrografia, ela não tem uma membrana externa, tá? Ela não tem aí polissacarídeos, ela não tem cápsula, ela não é encapsulada, tá? Você está vendo ali um bastonete com pequenos flagelos no seu entorno, né? E ali uma fotomicrografia eletrônica de transmissão, né? A do lado direito é uma fotomicrografia de varredura colorizada artificialmente. E do lado direito. E do lado esquerdo, vocês estão vendo uma fotomicrografia eletrônica de transmissão, porque você não vê a visão tridimensional como a varredura permite. Então ali você está vendo uma bactéria listéria, aquele bastonete, e uma estrutura de um macrófago, né, envolvendo a bactéria num processo de defesa do corpo, no sistema imunológico. Outras doenças também vinculadas ao sistema nervoso, né? Então, o tétano. Então, a gente tem aí o tétano, causado por Clostridium tetani. É um bacilo, ou seja, bastonete, né? Tem a forma de um bastonete. Gram-positivo. É anaeróbico, obrigatório, que tem um endoesporo. Ou seja, dentro da bactéria, ele pode ter um esporo. É por isso que a gente chama endoesporo, que é uma estrutura de resistência que permite que ele suporte a estrutura externa, que é a célula bacteriana, ela pode não suportar temperaturas extremas ou condições adversas, mas o endoesporo, ele contém as mesmas estruturas da célula bacteriana, só que em menor escala, dentro de um esporo, em que, submetidos a uma situação extrema, a bactéria, o corpo vegetativo pode morrer, mas o esporo permanece vivo, permanece resistente. E passado aquele período de estresse, de submissão aos extremos, esse esporo pode germinar e dar origem a uma nova bactéria. Então ela é muito perigosa. Ela está presente no solo contaminado com fezes, então falta de saneamento é um dos grandes problemas. Manipulação de alimentos nessas áreas, então todo cuidado em determinados alimentos que são ditos como, mas são naturais, são feitos aqui na mata, por exemplo, palmito em frascos que são vendidos por aí, que são processados, né, manualmente, em que se você se extrai uma
o palmito, coloca-se dentro de frascos e fecha-se, né, de uma maneira mais, entre aspas, caseira, e são postos para venda, tem que se tomar extremo cuidado, porque a manipulação, né, desse tipo de produto pode contaminar esse alimento. E como foi falado que ela possui endosporo, mesmo que você cozinhar, mesmo que você fizer todo o tratamento, caso haja a infecção, caso haja a presença do micro-organismo, esse endosporo ele vai resistir a esses processos. E quando você for ingerir o alimento, a bactéria pode não estar lá, mas o esporo está, e você vai ingerir o esporo. E esse esporo, quando ele germinar, vai formar a bactéria e ele pode produzir uma neurotoxina, que é a tetanospamina. Ela é liberada após a morte e a lise das células. Então, a bactéria ali dentro do corpo foi ingerida, né? Foi ingerido o esporo germinou, formou bactéria, ou você ingeriu a bactéria, ela lisa e essa toxina é liberada. A toxina liberada, ela se espalha pelo sangue ou por nervos periféricos e ela tem uma função, uma atuação muito forte. Ela é bloqueadora da via de relaxamento muscular, ou seja, músculos opostos. E essa condição chamada opistótono em casos avançados. Então, provoca espasmos extremamente violentos no paciente, né? Músculos respiratórios também. E aí, com isso, o paciente começa a ter o quê? Dificuldade de respirar. E essa dificuldade de respirar, porque o músculo começa a ser afetado do diafragma e ela começa a ter dificuldade da respiração. A vacina é uma toxina inativada para o tétano, que estimula a produção dos anticorpos, né? E em casos em dúvida quanto à vacinação, você pode dar uma imunidade temporária, porque você não sabe o tipo de resposta que pode ter no paciente. Então, você pode dar uma imunoglobulina antitetânica, que vai ter um efeito de prevenir o avanço da doença. Aqui a gente tem um exemplo de opistótono, que é um espasmo da coluna vertebral e suas extremidades. Então, você vê ali na figura ilustrada embaixo, tem até um nome específico para isso, não me recordo agora, e em cima um paciente na mesma posição, praticamente, com esse espasmo. E você, com o mínimo estímulo ao paciente, ele pode dar essa resposta. Então, por exemplo, o paciente está num momento relaxado na cama do hospital. Se você der um toque na planta palmar dele, ou alguma coisa assim, ele pode dar essa resposta desse espasmo violento, dando essa torção. Inclusive, na literatura, existem casos que esse espasmo pode ser até tão violento, chegando até a quebrar a coluna. Tá? De tão violento que ele pode ser, porque é um espasmo involuntário, né? Que provoca através daquela neurotoxina. O botulismo é outro também, né? Então você tem o Clostridium tetani aqui, que é um anaeróbico, principalmente ele pode estar presente, é bom esclarecer isso, ele pode estar muito também vinculado a ambientes sujos, você está pisando um prego com ferrugem no solo, então não é a questão da ferrugem em si, mas é pelo fato de que todo aquele processo de oxidação pode ter gerado ali um ambiente propício para o crescimento microbiano. Então, na medida que você pisa nesses metais enferrujados e tudo mais, pode ter a presença desse Clostridium ali, naquele prego. E, portanto, um prego ou um metal enferrujado, e ele pode, com isso, aproveitar e entrar, né? Fazer a entrada no nosso corpo. Então, essa é a questão do tétano. Já o Clostridium botulino, esse sim tem uma
uma associação maior com alimentos do que o Clostridium tetani que eu falei anteriormente. Tá? O Clostridium tetani é mais com relação ao solo, contaminação do solo, objetos cortantes que têm contato com o solo e depois entram com a nossa pele. Já o Clostridium botulinum vem do botulus, que significa salsicha. Ele tem uma vinculação maior com alimentos. Então, ele é um bacilo gram-positivo, anaeróbico obrigatório, formador de endoesporo, também produz uma neurotoxina, que também trabalha com essa falha do sistema de musculatura, né? Então, provoca uma paralisia flácida progressiva. E aí sim, você pode ter uma falha cardíaca ou respiratória. Então, o Clostridium tetani, ele tem esses espasmos, e ele, claro, provoca também problemas respiratórios. Mas o Clostridium botulinum é que causa uma diminuição e o cessar da movimentação do diafragma. No Clostridium tetani, há uma dificuldade da respiração também, mas com o botulino já há uma parada dessa falha, né, respiratória por conta da flacidez da musculatura. Da musculatura qual? O músculo diafragma, que é o músculo involuntário que nos faz respirar, né? Agora, o que resolveram, né? Pensaram, falando, bom, ele causa flacidez na musculatura, ele bloqueia a liberação de acetilcolina, dá uma paralisia flácida progressiva, mas se a gente isolar esse produto, a gente pode fazer alguma coisa interessante. Então, aqui primeiro, esses slides mostrando essa flacidez progressiva, ou seja, a queda das pálpebras, né? Então, parece que está com aquele aspecto sonolento, né? Parece que a pessoa está devagar, mas é a musculatura toda que está cedendo. Então, ocorre uma baixa dessa musculatura. Ela começa, mesmo ela sendo um músculo voluntário, né? Se eu quero erguer, diminuir, ela não obedece mais e ela começa a ceder. Aí, você vai para o diagnóstico, você trabalha com cobaias, né? Que você pode, isso era mais antigamente, né? Trabalhava com injeção em ratos, você pegava a amostra de soro do paciente com potencial doença, a amostra de fezes ou vômito desse paciente, extrai, purifica, injeta e aguarda o resultado. Eles são previamente imunizados com antitoxinas A, B ou E, que são os diferentes tipos de botulismo, e aí, dependendo do tipo da resposta desses atos, você sabe qual o tipo de Clostridium botulinum que está vinculado àquele paciente. Tratamento. Regeneração de terminações nervosas, isso requer um tempo muito grande no paciente. Assistência respiratória, alguns deles precisam de assistência respiratória para que eles possam fazer esse processo tão simples e natural nosso, que é a respiração. Esses pacientes acometidos com a intoxicação pela toxina, né, botulínica, eles precisam de uma assistência respiratória externa, porque a musculatura do diafragma se enfraquece e ele tem dificuldade de respirar. Antibióticos, você pode até tratar se for entrada via ferida. Então, você elimina aquelas bactérias presentes ali naquele ponto de entrada. E aí, depois, você vai ter que fazer um tratamento a longo prazo, mantendo essa assistência respiratória, até que o próprio corpo consiga naturalmente ir trabalhando na eliminação dessas toxinas que estão agindo no corpo. Ou seja, você trabalha com antibiótico para eliminar a fonte produtora. E o que tiver sido produzido e presente no corpo, ele vai sendo eliminado naturalmente pelo próprio paciente. Aí vem a situação colocada a respeito do Botox. Né? Esse Botox, ele teve uma pequena delay aqui, mas
agora está restabelecido. Esse Botox criou-se, né, verificou-se aquela questão da toxina botulínica. Causa relaxamento na musculatura, então vamos usar isso para o lado bom. Então, isolaram essa toxina e ela hoje tem diversos empregos. Né? Porque todo mundo pensa que o Botox só tem a finalidade estética. Mas não. Com a toxina botulínica, você pode aliviar contrações musculares dolorosas que um paciente pode ter, inferimentos, no momento que você aplica a toxina botulínica, né, o Botox, nos ferimentos, ele impede aquelas contrações musculares e aí você atenua a cicatrização e faz com que ela fique mais perfeita, porque a musculatura do entorno não vai agir e causando pequenas aberturas, formando uma cicatriz mais evidente. Então, ela vai atenuar aquela musculatura no entorno da ferida e, com isso, a cicatrização ocorre muito mais perfeita, digamos assim. Espasmos involuntários das pálpebras, estrabismo, hiperidrose, que é um suor excessivo, podem ser tratados com o uso do Botox. E, claro, veio a parte estética, cosmética. A injeção com o objetivo de eliminar pequenas rugas e marcas de expressão. Então, a gente tem aqui resultados interessantes que são mostrados em diversas clínicas, né, de estética que trabalham com a toxina botulínica, o Botox. Os famosos antes e depois, eliminando rugas de expressão, como vocês veem aí do lado esquerdo, e do lado direito também, o que eles chamam de bigode chinês, né? Então, ocorre uma atenuação, retirando as rugas de expressão. Na imagem de baixo também, a atenuação na figura são 3, né? Antes, depois de 7 dias e depois de 14 dias, você vê a atenuação de todas as rugas por conta da toxina botulínica. Ou seja, ela tem o seu lado de patogenia, mas a medicina conseguiu também, através do estudo, usar essa toxina para benefícios. Lembrando, benefício do Botox não é apenas estético. Então, eu já falei ali no slide anterior que ele tem outros benefícios muito importantes também. A hanseníase, então, hanseníase, que antes a gente chamava de lepra, né? Então, a hanseníase, Mycobacterium leprae, é um bacilo de tamanho médio, então forma de um bastonetezinho. Ele demora muito a crescer, então o tempo de geração de 11 a 13 dias em média. O que é o tempo de geração? É o tempo que a bactéria demora para se dividir. A média das bactérias é 6 minutos, 5 minutos, no máximo 10. As 12 já são consideradas lentas, tem outras que são 3 minutos, aí depende do tipo de bactéria. Essa demora 11 a 13 dias para se dividir. Então ela é muito lenta. Então, com isso também o processo de infecção é mais lento. Além dela, apenas a Mycobacterium lepromatosis pode multiplicar no sistema nervoso periférico. Então, são as duas, Mycobacterium leprae e Mycobacterium lepromatosis. O ótimo de temperatura é 30 graus, então por isso ela tem uma preferência por regiões mais frias do corpo, então vai mais para as extremidades. Então ela atinge o sistema nervoso, por isso que eu citei a hanseníase, porque ela também atinge, ela pode chegar ao sistema nervoso. Ela não é uma doença do sistema nervoso, mas ela pode chegar ao sistema nervoso. Então a hanseníase ela procura mais as regiões extremas, mas como eu falei, ela pode chegar lá. Então é por isso que ela foi incluída também no sistema nervoso. Ela causa danos aos nervos. Tá? Então, porque a gente pensa sistema nervoso, pensa que é só o cérebro. Não, você tem todos os nervos. Então, ela causa problemas também nos nervos. E aí, nesses nervos, ela ocorre de duas formas. Tuberculoide
áreas da pele que perderam a sensibilidade, ou lepromatosa, a forma lepromatosa, que é deformação e necrose. Então, a tuberculose é mais uma ação vinculada ao sistema nervoso, da hanseníase. Por quê? Porque ela neutraliza a ação da sensibilidade dos nervos. E as pessoas perdem a sensibilidade de calor, de frio, de dor, né? Então, por isso, muitos acidentes ocorrem com doentes vinculados, né, que têm essa doença, né? Porque eles perdem a noção de colocar a mão próximo da chama, eles não sentem mais dor e por isso tem queimaduras e outras situações aí que podem advir a gerar acidentes. A transmissão, os pacientes liberam grande quantidade de bacilos em secreções nasais e de suas lesões. Então, por isso, todo cuidado, né, no tratamento e no cuidar destes pacientes para não se contaminar com essas secreções. A latência são anos de latência, o diagnóstico biópsia da pele e retirada de uma lesão ativa. Tratamento, sulfonas e antibióticos como rifampicina, clofazimina, que é um tratamento de longuíssimo prazo. E há vacinas existentes, mas como suplemento ao tratamento. Elas não fazem o tratamento em si, mas elas suplementam e reforçam essa condição. Aqui alguns casos, né, de hanseníase. Então, aquela questão de perder, então você tem aquela lepromatosa que perde e outras que perdem a sensibilidade, a pessoa acaba tendo lesões de queimaduras graves ou outras lesões e acabam perdendo partes das suas estruturas mais externas, né, mais de extremidade, até por lesões não diretamente envolvidas à doença, mas pelo fato da hanseníase ter atacado os nervos e feito com que a pessoa perdesse a sensibilidade. Perdendo a sensibilidade, ela fica mais propensa a acidentes. E tem, lógico, a lepromatosa que causa lesões, como vocês estão vendo aqui nas fotos. Houve um momento na história em que era colocado mesmo lepra, leprosário, né? Aqui na Bahia tem um movimento aí que houve o leprosário Itapuã, né? Um projeto de leprosário, ou seja, sempre afastado, sempre distante da população, por conta dos estigmas, por conta da visualização das pessoas, dos pacientes que eram tratados como, entre aspas, monstros, né? Que não podia chegar perto, né? Então, eles eram sempre colocados à margem de toda a sociedade, né? E jogados, depositados nesses leprosários para serem cuidados na medida do possível e terem uma certa dignidade. Hoje não, hoje você já tem hospitais, você já tem centros de tratamento em que todo cuidado é feito de forma a dar um melhor conforto para esse paciente, para que ele possa procurar se restabelecer da melhor forma possível, né? Então, é isso. Gente, eu agradeço ao assistirem essa aula, agradeço pela atenção. Doenças virais, doenças fúngicas relacionadas ao sistema nervoso não são exibidas porque elas vão estar num outro contexto e serão apresentadas em aulas posteriores, não como uma parte dessa, mas como um outro tópico. Dúvidas relacionadas ao suporte técnico, entrar em contato com o Telesaúde Goiás ou entrar no Telesaúde para questões outras vinculadas à aula. Eu agradeço a todos e até a próxima oportunidade.